Fala pessoal, tudo bem? Daniel da FIT aqui, hoje para ajudar com os processos e respondendo uma pergunta que talvez seria polêmica, mas essa é uma diferença nossa, você não pode fugir do polêmico. Muitas pessoas, na hora de selecionar as perguntas lá no Instagram, além de não responderem completamente, não responderem direito, selecionam só as perguntas fáceis, e daí você esbarra numa questão polêmica, quem te ajuda? Então eu vou comentar um caso envolvendo advogado e vou comentar do ponto de vista, deixando bem claro, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de engenharia de processos, de otimização de processo. E, de novo, não processo legal, processo no sentido de execução de uma atividade. Então, qual que era o caso, ou comentando um pouco? Estou modificando, mas imagina o seguinte, uma pessoa está fazendo uma reforma numa fábrica, e daí ela não colocou, delimitaram a área onde devia estar o material, e ela deixou uma parte do material, vamos supor, por exemplo, azulejos, fora da área delimitada. Isso, teoricamente, pelo contrato, dá uma multa, porque ela criou um risco de segurança. Aplicar ou não essa multa? Isso pode até ser colocado, e como sempre eu vou responder de uma maneira geral, aplicar ou não a multa no fornecedor. Então, primeira coisa que tem que ser visto, do ponto de vista de processos. A primeira coisa que tem que ser vista, né? Conjugação correto também. Faz parte do processo falar correto, né? Então vamos lá. O que você tem que ver? Qual o objetivo da sua empresa? Então, o objetivo da sua empresa, se for, por exemplo, reforma numa fábrica, com certeza não é ganhar dinheiro multando o fornecedor fazendo reforma. O seu objetivo é vender bem, ter uma boa fábrica, fazer aquela reforma para se adequar a padrões, para melhorar, para reduzir algum custo, enfim, e ter aquilo muito bem funcionando. Mas por que você vai ter uma cláusula que, por exemplo, multa a pessoa, ou já vi essa, que bane um funcionário se esse funcionário de um terceiro fizer repetidas falhas de segurança? Por proteção. Então, se você tem um bom advogado, eu acho que essa questão, ter um bom advogado, e bom não é só conhecimento técnico, é justamente se adequar à situação, eu já vou explicar isso também. Se você tem um bom advogado, você vai ter um contrato também que vai fazer o quê? Ter em vista que seu objetivo não é sair multando o fornecedor, mas também vai te proteger de eventuais problemas que você possa ter, que podem ser inadimplência, pode ser se aquele fornecedor atrasar a obra e você ficar com a fábrica parada e isso te causar prejuízo, ou pode ser se você tiver um acidente de trabalho, seja com um funcionário seu, seja com um terceiro, porque aquele funcionário não cuidou das regras de segurança. Então, quando você tem uma multa para fornecedor, a grande pergunta, e que resolve a maioria das questões, é isso. Você teve um bom advogado e é uma coisa que faz sentido para te proteger? Porque, principalmente se você tem um bom advogado, é necessário respeitar a opinião dele, e se você não respeita, você precisa procurar um outro advogado, para entender por que aquilo está ali e do que isso está te protegendo ou que está te ajudando. Olha, vou pegar esse exemplo. Eu tenho uma multa disso para a empresa que descumprir uma regra de segurança, porque se tiver um acidente, nós somos corresponsáveis se nós não tomamos as medidas. Então, se a gente coloca uma multa, se a gente coloca uma advertência, se a gente formalmente avisa, olha, seu funcionário está descumprindo regra de segurança, daí, se tem um acidente, a gente está protegido. Se não, a gente vai ter que pagar uma indenização enorme para aquele funcionário por algo que ele causou. Super justificado, tem que aplicar a multa. Para isso que você tem o advogado e um bom advogado, para te proteger. Olha, até um outro caso mais simples de ver, modificando um pouco. Olha, era para ter terminado segunda a obra, hoje é terça, eu estou atrasado, eu tenho que produzir, eu não vou conseguir produzir, eu vou perder uma entrega, algum prazo por causa disso, para isso que tem a multa, porque o cara não cumpriu com o prazo que ele passou. Tá ótimo, você está entrando, não estou discutindo aqui da questão tão legal, mas vocês têm uma margem, aquilo tem um motivo, aquilo que te salvaguarda e que ajuda também a tirar seus prejuízos financeiros por um erro do terceiro, do seu fornecedor. Então lembre-se disso, se você tem um bom advogado, ele está lá por um motivo, ouça-o. Ouça quando ele fala das proteções, ouça quando ele fala do que precisa proteger, dos problemas que pode ter, por que colocar aquela multa. Para citar um exemplo que eu vi por cima, mas há pouco tempo teve aquelas inundações no sul. Tinham contratos de entrega que não previam isso. Então você realmente, por contrato mal feito, qual que era o problema? Cara, eu não consigo te entregar porque a sua empresa está debaixo d'água. Não interessa. Tá aqui uma multa que se você não me entregar, você tem que pagar. E eu vi uns casos que aconteceram isso. Às vezes o contrário. Minha empresa está debaixo d'água, eu não consigo te entregar. Cara, tem multa aqui, eu não quero saber.
Então, você ter um bom advogado, um bom contrato que mexa com isso, é justamente para evitar esses casos e também para te proteger. Porque às vezes, independente da situação, você está tomando um prejuízo financeiro que a multa ajuda a aliviar ou ajuda a compensar ou compensa, efetivamente, dependendo do caso. Então, tenha um bom advogado nesses casos. Porém, claro, eu preciso fazer o outro lado, que tem muito advogado ruim que coloca cláusulas pegadinhas com o objetivo de multar fornecedores, ou clientes, ou enfim. E daí é o que eu digo. Sua empresa, qual que é o objetivo dela? Por isso que eu comecei com isso. É fabricar um produto, não é sair multando fornecedores. Então, se você tem um advogado, se você é advogado e fala, mas se eu multar esse cara que vai fazer uma obra para a obra sair mais barato, melhor. Não, você está errado. E se você tem uma assessoria jurídica que pensa assim, você tem que demitir essa assessoria, demitir esse funcionário e pegar alguém que tem uma visão melhor. Por quê? Porque você sair multando seus fornecedores sem motivo, de novo, eu não estou falando daqueles casos que teve uma infração, que você precisa se proteger. Estou falando assim, sem motivo, sair multando por pegadinha de contrato, vai fazer com que depois você não tenha mais fornecedores. E eu já vi esse caso. Inclusive tem um estudo de caso bem famoso, apesar de que não é só disso, mas das indústrias automobilísticas, eu não vou lembrar que ano. Mas eles tinham uma mania de pressionar demais os fornecedores deles, e eles se tocaram que eles estavam tendo mais prejuízo por perder fornecedores e o fornecedor falir ou trocar de fornecedores do que se eles trabalhassem mais em parceria. Escuta, tudo bem, deixa eu pagar um pouco mais e você ter lucro, porque eu pagar menos e você falir, isso é mais caro para mim. Então, e daí aqui tem o outro caso. Vamos supor, por exemplo, olha, tem uma regra que qualquer obra na minha empresa o cara tem que estar com capacete, ou qualquer conserto. O cara foi desentupir uma privada, não deixa de ser conserto, não usou o capacete, eu multei ele. Cara, você pode chegar com um problema depois que você pode falar, estava no contrato, e eu vi um advogado falando isso. Estava no contrato, a pessoa não pode reclamar. Talvez ela não pode reclamar juridicamente, mas você não pode controlar como a pessoa se sente. Ela vai ficar brava e não vai desentupir sua privada. E você pode chegar num ponto que você não vai conseguir encontrar gente para desentupir sua privada. Porque eles vão ficar bravos, porque a ideia do contrato era ter essa pegadinha para multar as pessoas. Então, quando você tem um contrato desse jeito, você realmente tem um problema. Porque no curto prazo você ganha com a multa, não vou dizer se enganando, daí talvez o advogado fale que o termo não pode se enganar, enfim, com esse contrato desfavorável, mas eu particularmente usaria enganar, tá? Com esse contrato desfavorável e com cláusula sem sentido, porém no médio prazo você começa a ficar sem fornecedor bom. E de repente você tinha um fornecedor ótimo, que estava, por exemplo, fazendo as obras da sua fábrica, e você pegou uma regra estúpida que tem, que foi feita para isso, e esse cara falou, eu não faço mais obra com você, tô fora, eu tenho direito, eu não vou te atender. E daí você tá com um problema. Porque daí, ao contrário do que o advogado falou, um advogado que eu conheço falou assim, não, mas se tá no contrato, o cara não pode ficar bravo. Ele talvez não possa reclamar, não possa reverter a multa. Ficar bravo ele pode sim. E não trabalhar com você ele com certeza pode e dependendo do caso vai. Ninguém vai ficar trabalhando com cliente que está tendo prejuízo ou eventualmente está falando, eu tô gastando uma semana analisando o contrato desse cara e pagando o jurídico por causa disso porque ele faz um contrato cheio de pegadinha. Então você tem os dois lados. E de novo entra com a questão do quê? Um bom advogado. Como eu falo muitas vezes, você precisa de boas pessoas. Um advogado que vai entender do técnico, vai entender onde ele tem que te proteger, mas também vai entender que o papel dele não é enganar fornecedor ou colocar multa pegadinha que vai fazer o fornecedor olhar para você e falar, cara, eu não quero trabalhar com você. Porque isso vai dar problema no médio prazo. Já conheci caso disso, tá? Já conheci gente que por causa disso tinha problema em arrumar fornecedor e não conseguia. Por questão de contrato, por questão de cláusula ruim, por causa que eles usaram a cláusula e depois quando a pessoa viu, espalhou, não faz trabalho para esse cara porque ele tem essas cláusulas aqui, enfim. Então, tem os dois lados. Um extremo, que você precisa sim se proteger, e às vezes isso inclui aplicar a multa, e o outro extremo também que você não pode fazer pegadinha com o fornecedor. E muitas vezes vale um bom senso. Então eu vou pegar e voltar para esse caso original aqui. A área demarcada era pequena, o pessoal demarcou uma área muito pequena, então ele deixou um material que não tinha risco fora da área demarcada. Vamos supor, não quero comentar o detalhe, até porque ele já está meio modificado, mas vamos supor que eram azulejos. Não era um material cortante, não era nada, não eram pilhas grandes, mas tinha alguns azulejos fora. Você pode multar? Pode. Você tem um risco real, alguns azulejos fora? Naquele caso, do caso que eu estou imaginando aqui, muito pequeno, não tinha ninguém, a fábrica estava fechada. O que vale a pena?
dá uma nota, fala, ó, cara, isso não pode, dá uma nota para o seu pessoal também de segurança, pessoal, vocês estão demarcando a área pequena demais, avisa os dois lados, resolve numa conversa. Olha, tudo bem, vou pedir para eles aumentarem, mas ó, não faz isso, da próxima vez avisa. Por quê? Porque não foi o cara, por exemplo, isso eu conheço um caso, não conheço o cara, mas conheço um caso que deu problema porque um funcionário se recusava a usar o capacete. Se recusava, não usava. Falava que dava dor de cabeça, não usava o capacete. E daí a empresa chegou e falou, meu, eu vou banir seu funcionário se ele continuar desse jeito. Se o funcionário continuar participando da obra sem capacete, ele vai estar banido. O cara falou, o chefe lá da fábrica falou desse jeito, você tá entendendo? O cara vai ser banido de trabalhar aqui, ele não entra mais. Então, esses casos, eu estou dando total razão. Você tem um bruta de um risco. E tem que aplicar multa, tem que aplicar banimento do funcionário se isso estiver na cláusula. Para isso que tem um bom advogado. Agora, esse caso que tem um risco muito pequeno, que também, sob certos aspectos, teve erro da parte deles que demarcaram a área com pouco espaço, resolve numa conversa. Não é um caso que está tendo uma má fé. O caso era pequeno, resolve imediatamente. Claro, o risco de segurança tem que ser resolvido imediatamente, mas você pode eventualmente conseguir sem aplicar a multa. Justamente pensando nisso que eu falei, do bom fornecedor. É um bom fornecedor como era, um fornecedor que está tempos, faz um trabalho de qualidade. Não vale o risco de você perder este fornecedor por uma multa por um caso que não era um risco tão real. Fala com a sua segurança, fala com o cara, resolve e tá tudo certo. Mas, de novo, principal coisa, confie num advogado e para isso você precisa de um bom advogado. Porque, de novo, você tem um cara que está com essa ideia, não, vou fazer contrato pegadinha para multar os fornecedores, meu, antes que esse cara cause mais problema. Demite, contrata outra assessoria e pega alguém que entende que o que ele tem que fazer é proteger a sua empresa. Mas daí você segue também. Não adianta o cara falar uma coisa e você não seguir, que você vai depois tomar multa, vai ter problema. E também, como eu falei, dependendo do caso. O cara não está usando o capacete, é diferente do cara que deixou num lugar que já estava fechado o azulejo fora da área demarcada. É muito diferente. Então também precisa, e como eu falo muito em processo, análise caso a caso para decidir o que fazer. Então é isso, pessoal. Tem uma opinião? Alguém quer complementar com alguma coisa de direito aqui que não é minha área? Eu justamente consulto bons advogados? Fala aqui com a gente, comenta no vídeo e estamos aqui. Sabia que a gente já também trabalhou com escritório de direitos? Pois é, com a automação de documentos, já trabalhamos com curso, com o básico de Excel para quem faz direito, um curso bem rápido para mostrar o básico, quem faz tributário. Fala com a gente, pessoal, a gente tem várias soluções para todas as empresas em termos de processos, tanto de otimização quanto de automação. Isso aí, até o próximo vídeo.